Boa noite, querida. Me conte, Fê, você tá boa? Tô bem, muito feliz com essa oportunidade aqui da gente conversar um pouquinho sobre a mãe, sobre o Comando Mariano. Coletei aqui, né, Vinha, algumas perguntas Vamos lá. e aí vamos ver o que a gente consegue conversar hoje, tá? Então, vou olhar aqui do lado, já anotei. Primeira coisa, né, para quem ainda não conhece muito, se você puder falar sucintamente o que que é, né, o Comando Mariano, Uhum. quais são os seres que atuam no Comando Mariano e como que a gente se conecta com esse comando. Ah, era a primeira coisa que eu já ia falar também, né? Porque não tem como a gente falar do Comando Mariano sem falar da Mãe Maria também, sem falar de toda essa ramificação que o Comando Mariano é, né? O Comando Mariano, ele é um dos grandes e maiores exércitos, né, da nossa galáxia, tá? E coordenado pela Virgem Maria, né? Pela grande arcangelina Sofia, né? E o trabalho deste comando é muito bonito, né? É um trabalho a pedido da Fonte Suprema, né? Para manter todos os corações da galáxia e além em um estado de pureza imaculada, né? Em outras palavras também, é como se esse comando mariano, coordenado ali pela Virgem Maria, tivesse a missão de imantar ou irradiar ou iluminar ou fortalecer a chama trina e os corações de todos os seres na galáxia, né? Então, até o ser mais, digamos, trevoso ali, ele recebe essa imantação para que ele não perca, né? Aquela gotinha ali de divindade dentro dele. Então, o trabalho da Virgem Maria, através do comando mariano, é garantir que isso não se apague de alguma forma. E o comando em si, ele não é formado por uma raça específica, né? É por um grupo de raças que se conectam com o comando mariano por afinidade, né? Por sintonia. Então, Neva, qualquer ser pode fazer parte do comando mariano? Sim, desde que tenha a inclinação energética para. Não é uma obrigação. Ali é uma questão de sintonia, mas também não significa que um ser que opte por não fazer parte do comando mariano não seja da luz, por exemplo. Ele optou por fazer parte de outro comando, do comando de Júpiter, do comando venusiano, do comando Santa Esmeralda. Não, é uma questão de afinidade de alma mesmo ali com o trabalho que é desenvolvido dentro do comando mariano, né? Que tem 13 exércitos, né? Cada um dos exércitos ali. Depois eu posso te passar, Nath, uma listinha com cada um dos exércitos. Você pode colocar na descrição para ficar mais, tá? Para a Ótimo. gente dinamizar um pouco mais. O 13º, que é um dos mais conhecidos, digamos assim, é o exército dos pretos velhos, das pretas velhas, né? Desses seres benditos que atuam, né? E que auxiliam a Mãe Maria nesse trabalho, né? De manutenção da graça também, da pureza e da chama trina em toda a galáxia, né? Além de ah, especialmente estar ajudando a Terra nessa fase de transição, né? E ela, a Virgem Maria, tem como compromisso máximo ali auxiliar na regeneração completa, né? Da superfície planetária, bem como dos campos energéticos ali. Então, o Comando Mariano, ele é um exército extraordinário de luz, né, coordenado pela Virgem Maria, e que tem essa missão grandiosa de manter essa luz acesa, ainda que seja no coração do mais, digamos, tenebroso ser, né? Os pontos de atuação do comando mariano no planeta, né, são grutas. A Virgem Maria, quando teve encarnada aqui há um pouco mais de 2000 anos, né, ela ativou vários pontos de luz em todo o planeta, ainda em corpo físico, né? E esses pontos de luz conectam diretamente com os comandos marianos, né? E recebem também as forças, as projeções das grandes naves-mãe que atuam no comando mariano, né? As pirâmides, por exemplo, do Egito, né, são grandes pontos de força que também recebem projeções e radiações do comando mariano, né?
grutas na França também recebem, na Turquia também recebem, né? No Brasil, onde tiver uma gruta, né? Porque acontece assim, ela especialmente, ela foi em algumas grutas específicas daquela região do Oriente Médio, né? Mas fora do corpo, depois de, né, que ela ascensionou ali, ela também caminha até hoje. Então, onde tem gruta no planeta, você tem a certeza que tem um dedinho da mãe ali, de alguma forma, né, imantando e irradiando, porque a gruta é uma forma, digamos, geométrica que particularmente, uma coisa muito particular da mãe, ela gosta, né? Para ela ali tem uma assinatura energética particular, os formatos das grutas, etc., que para ela é como se fermentasse mais a gota de luz que ela deixa ali, tá? Então, grutas também a gente pode ter como pontos de ancoragem do comando Mariano, né? E esse comando está bem mais ativo hoje no planeta, né? Por conta de todo esse processo de transição que a gente está, e ela rege tudo isso às 18 horas, né, independente de fuso horário, né, que a gente pode considerar um horário quântico, é um horário, digamos, máximo, né, de um ápice, né, de atuação das forças do Comando Mariano. Não por acaso às 18 horas é tido também como a hora de Nossa Senhora, né, a hora da Virgem Maria, que as pessoas se conectam, fazem a Ave Maria, etc. É a hora que todas as grandes naves mãe, né, do Comando Mariano e todos os projetores dos 13 exércitos que compõem o Comando Mariano projetam, né, nos pontos de luz deixados pela Virgem Maria, bem como também pelos representantes do Comando Mariano encarnados. Porque tem muitos representantes do Comando Mariano que estão encarnados. E, para fechar, não significa que o grupo que atua no Comando Mariano faça parte necessariamente só de Órion, que é de onde veio Nossa Senhora. Não, o Comando Mariano ele é composto por vários seres, né? De várias civilizações, de Órion, de Sirius, das Pleiades, de Lira, de Capela, que se agrupam ali por afinidade de alma e ao trabalho que é desempenhado pela mãe ali. Acho que eu consegui responder em síntese o que é. Muitas perguntas já que estão aqui. Vambora! Vamos ver se tem alguma coisa. Peraí, né, Vinha? Como é que está essa projeção de luz da mãe nos vórtices e nos pontos que ela deixou atualmente? Mais do que nunca antes ali. Ah, o máximo que estava anteriormente, que a gente poderia considerar que ali foi um ápice, né, das projeções dela, foi quando ela teve aquele monte de manifestação em Fátima, né, no século passado ali. Ali a gente poderia considerar um grande máximo, tá? Ah, mas é hoje atualmente, tá? De 2012 para cá, a gente pode considerar essa bolha, né, de 2012 para cá como um ápice de atuação das forças do Comando Mariano, dela em específico ali. Perfeito, perfeito. Eu vou aproveitar que você falou da questão de Órion, né? O Pai Zé Pedro, sem querer te interromper, Nath, ele está dizendo que um dos trabalhos de 2012 para cá da mãe, da Virgem Maria, ela tá, olha que trabalho interessante, ela tá doutrinando, ela tá dando passe nas últimas entidades mais sombrias que ainda estão na Terra, né? E que ainda atuam na Terra de certa forma. Então, o trabalho dela, em especial, né, nesses últimos anos, né, de 2012 para cá, tem sido esse de forma enfatizada. Porque, consequentemente, isso também vai aliviar a aura planetária. Tá? E aí os cavaleiros da Legião atuam muito nisso, né? Os cavaleiros das legiões, os cavaleiros e as amazonas das legiões, né, são um grupo de seres ah, muitos espaciais, né, que vêm de sistemas estelares também, mas muitos outros também que são nativos da Terra mesmo, né, que se filiaram ao Comando Mariano ali. Alguns, né, são tipicamente cavaleiros, como os velhos romanos, né, com suas capas e com seus capacetes élmicos ali, né? Mas tudo, né, dentro de uma energia mais sutil, obviamente, né? Alguns outros também são como grandes caboclos, né? As Amazonas, como grandes Amazonas. E aí, nesse horário, às 18 horas, né?
o horário mestre ali quando ela desce, esses cavaleiros eles estão sempre de honra e guarda, né? Organizando a descida dela, porque né, a Terra aqui, à medida que ela vai descendo dos planos mais sutis e sutis e sutis, as forças ainda não positivas, ainda presentes no planeta e no etérico do planeta, tentam investir contra, né? Então existe a barreira de cavaleiros que vem protegendo a descida dela ali, e eles atuam muito, né, posteriormente, depois, no trabalho de elevação das almas, né? Que à medida que ela vai descendo, ela vai imantando, ela vai curando, ela vai hidratando cristicamente. E esses cavaleiros também têm o trabalho de conduzir essas almas até os centros de recuperação dentro das naves do Comando Marian, né? Ou espalhar pelas colônias que existem na Terra mesmo, ali na parte etérica, como o nosso lar, por exemplo. Uau, lindo. Sim. Levinha, Órion, né, é a origem da mãe. É, Tem a constelação de Órion. Uhum. isso. Existe alguma orientação específica? Órion está fazendo algo especificamente ligado ao comando mariano? Existe algo assim diferente que vem Ah, dos Oriones? Como em Órion existem forças positivas e existem forças não positivas, né? Em se tratando das positivas, né, todas as forças de Órion ali, né, de certa forma, as positivas, apoiam o trabalho do Comando Mariano. Não necessariamente significa que todos os seres que vieram da constelação de Órion, das estrelas tradicionalmente conhecidas, né, com aquelas como as Três Maria, não significa necessariamente que eles participam do Comando Mariano, mas eles, obviamente, né, apoiam ali. Agora, o lar específico de Mãe Maria, que é um planeta na constelação de Órion, um planeta chamado Capra, aí é um planeta, né, de deusas, um planeta angelical ali, e todos fazem parte do Comando Mariano. Ótimo, perfeito. Vamos lá, deixa eu só ver se tem alguma coisa diferente aqui. Como que a gente se prepara para receber essas atualizações de frequência que estão vindo da Arcangelina Sofia? Olha, a preparação para receber os projetores da mãe é muito conectado com o campo da compaixão, tá? Então a gente precisa trabalhar a compaixão dentro da gente. A compaixão no sentido o mais puro possível, tá? E compaixão, o Pai Zé Pedro também está falando, está muito ligado ao nosso compreender o outro do jeito que ele é, né? Também ali, né? Deixar o outro ser como ele é, respeitando os limites dele ali. Eu vi um vídeo hoje, eu acho que foi ontem, uma cena do filme com Johnny Depp, o Piratas do Caribe, né? E a legenda era quando você aprende a conviver com as diferenças e não deixa que isso te afete. Aí mostra o Johnny Depp, como é o nome do pirata, Jack Jack Sparrow. Sparrow, né? Mostra o Jack Sparrow subindo uma escada e tá tendo uma briga, né? Tá todo mundo tá brigando e rola uma panela pra cá, rola um pedaço de pau pra lá. E ele vai subindo a escada, ele vai só desviando, o pau comendo, ele vai subindo tranquilo, tomando a cerveja dele, vai subindo e gente voando por cima dele e ele vai indo. Então achei interessante essa metáfora, né? De deixar o outro ser como ele é, apesar, né? ah, dos pesares, digamos assim. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho de olhar para o outro, mesmo não concordando, né? Você pode não concordar com as atitudes, com como ele pensa, com como ele age, né? Mas, enfim, é o outro. O que você pode fazer, né? Quando você entra nesse campo e vai trabalhando dentro de você que o outro é o outro e não tem como você fazer nada para mudar o outro, porque só ele pode fazer isso, você já se vincula, segundo o Pai Zé Pedro, ao campo da compaixão ali, e aí você vai naturalmente se vinculando também a esse campo e se tornando uma pessoa mais receptiva, né, aos projetores da Virgem Maria, né, que é como se fosse uma assinatura energética que você tem que alcançar nesse sentido, para que os projetores te alcancem mais facilmente. Isso não significa que, tipo assim, a Mãe Maria vai ficar fazendo, você não tem compaixão, eu não quero você. Não, não é isso, né? Falando da a mãe fazer isso, a mãe, né, que abraça todo mundo. Não, eu tô falando em capacidade de recepcionar com mais potência esses projetores. Tem que ter, minimamente, ou pelo menos você se esforçar para.
Ficou claro? Ficou sim. Ah, aqui, uma pergunta. Como que a gente permanece no nosso centro diante, Uhum. né, de tantas questões que a gente está vivendo no planeta, catástrofes, guerras? Como que tem sido o trabalho da Mãe Maria, do Comando Mariano, especificamente nesses casos? Como que a gente também pode auxiliar nisso? Nath, não tem outra coisa senão a oração, né? A conexão através da oração, através da meditação. Os momentos que a gente se permite tomar um banho de sol, não só, como é que eu posso dizer, para você ter um pouco mais de vitamina D, né? Mas se permitir tomar um banho de sol de uma forma mais aberta espiritualmente, né? Isso vai ajudar também, né? Porque tá esse caos todo, né, no planeta, tá essa loucura toda no planeta, é, é porque é os últimos momentos de atuação das forças das trevas ali, né? E eles vão causar algum um rolo a mais ali, alguma confusão a mais. Isso mexe com a nossa psique, né? Isso mexe com o nosso interno, isso mexe com as nossas emoções de um modo geral, isso mexe com o nosso físico de um modo geral, isso mexe com tudo de um modo geral, isso mexe com a galáxia inteira, né? Então, a oração, a conexão ali com os nossos mentores, com a nossa egrégora, com tudo aquilo, né, que a gente especialmente dentro da egrégora dos sementes, aqui dentro da tua egrégora, que está muito vinculada aqui, é a oração, né? Que vai nos sustentar ali, é manter o que a gente vem aprendendo ao longo desses 14, 15 anos de missão, especialmente minha aqui, é procurar minimamente, né, a gente colocar em prática o que a gente vem aprendendo desses mentores tão queridos que estão aqui, em especial em Espírito e Verdade, o nosso querido Pai Zé Pedro, né? O Pai Zé Pedro é como se ele fosse um ministro, né? Dentro do comando mariano. Ele já coordena outros seres ali dentro. Ele tá brigando comigo, linguarudo, não precisa falar disso. Tá bom. Mas é, pai. Eu vou aproveitar uma pergunta que fizeram aqui, né, Vinha? Especificamente, a oração da Ave Maria, o que ela faz no nosso campo? A oração da Ave Maria, ela abre o cardíaco, né? Literalmente, ela abre o cardíaco e ela vincula, ela abre um canal ali, né? Com esses chakras últimos ali, cardíaco, né, laríngeo, frontal e, né? Ela puxa para cima e abre isso aqui completamente, tá? E, né, você torna-se uma pessoa à medida da você vai, né, de uma forma mais frequente fazendo, você vai permitindo também que esse fluxo maior, né? E o Pai Zé Pedro também está pedindo para falar que além da Ave Maria, o gesto simples de você juntar as duas mãos, né? Como tipicamente a gente vê muitas imagens da mãe, né? Juntar as duas mãos e em oração, esse movimento de juntar as duas mãos, as duas palmas da mão e esse movimento aqui, isso é como se fosse. ahn, sabe quando a gente está no avião e vai parando o avião e tem aquele pessoal em solo que fica com aquelas luzinhas direcionando o piloto na cabine até ele estacionar, né, a aeronave ali? Isso aqui, né, para as forças do Comando Mariano é como se fosse como se a gente estivesse fazendo isso para eles. Tipo, oi, tô aqui. Então, o gesto de juntar as duas mãos, né, e fazer a Ave Maria é como se a gente estivesse se colocando à disposição para receber os projetores, né? E também é um mudra, né, que abre, né, que rompe os véus ali das dimensões. Esse estado seu de oração ali, né, ele sai rasgando e abrindo completamente, tá? E a Ave Maria, né, o processo de Ave Maria ali, que digamos que tá muito conectada também, né, com o Arcanjo Gabriel, né? Acho que o Arcanjo Gabriel, né, que trouxe a anunciação para ela que Jesus, acho que é o Gabriel, eu sempre confundo às vezes com o Gabriel ou com o Rafael, acho que é o Gabriel, né? O Arcanjo Gabriel tá muito ligada com ele porque ele tem uma certa assinatura energética também dentro, né, da Ave Maria, porque a Ave Maria em si é a mensagem, né, que ele deu para ela anunciando, né, ali a vinda do Cristo. Então tem muita conexão com o Arcanjo Gabriel, que também,
né? É um grande mestre de ascensão, de elevação e chamada à tua missão espiritual. Talvez muitas pessoas não saibam disso, mas o Arcanjo Gabriel, ele é tanto um anunciador, como ele é também para quem entende de tarô, de baralhos assim, ele é tipo uma torre. Tá? O Arcanjo Gabriel, você invoca a presença dele ali, a força dele junto à Mãe Maria, basicamente, em palavras humanas, ali é como se ele chegasse e dissesse, você não quer isso? Então tá. Ele te sacode até você soltar tudo que não presta e te apresenta para ela, te apresenta para a Virgem Maria. Então, a Ave Maria tem essa conexão com o Arcanjo Gabriel, obviamente com a Virgem Maria, e é um trabalho que é feito ali sempre que você faz de purificação para você soltar todas as bagagens que não te elevam, que é o Arcanjo Gabriel que faz isso, e posteriormente apresenta você a ela para que ela continue o trabalho da tua elevação. Ótimo. Acho que eu não tinha falado isso para vocês ainda, Não, né? amei a explicação. Hum. E os seres umbralinos, eles conseguem ouvir a Ave Maria? Isso machuca eles? Machuca. Isso machuca. Na verdade, a Ave Maria, né, o rosário da Ave Maria, o texto da Ave Maria, né, a conexão com a Virgem Maria é o que mais fere eles. É o que eles não suportam. Tá? É como se fossem lanças de luz transpassando o corpo energético deles ali. Então, se você está numa situação de ataque energético, numa situação de bombardeio de forças não positivas, num momento triste, cansada ou cansada espiritualmente, ou alguma coisa assim, sendo atacado, né, ou por entidades desencarnadas não, de vibração não positiva, ou por encarnados mesmo, a Ave Maria, ela vai quebrando, ela vai criando uma aura em volta de você, e ainda mais se você faz, né, com as duas mãos juntas aqui. Então, isso se potencializa e também convida, né, o arcanjo Gabriel e também o arcanjo Rafael, que é a alma gêmea da Virgem Maria, vai se juntando ali no novelo de luz em volta de você, filho, e ninguém entra. Que lindo, lindo. Perfeito, né, Vinha? Fizeram uma pergunta aqui específica da gruta, tá? Para quem não sabe, né? A Gruta Sagrada é um movimento que eu coordeno toda quarta-feira, Uhum, pelo Zoom, né? A Nevinha até já participou uma isso. vez. Uhum, E aí perguntaram o seguinte: nesse momento, né, do planeta, o que está acontecendo lá na gruta? A gente tem feito grandes trabalhos de elevação, de uhum, encaminhamento, uhum, né, e também auxiliando na reconstrução da grade planetária. uhum. Tem alguma orientação com relação aos próximos passos e a missão da gruta que você possa falar para gente? Sim, o trabalho que vocês estão fazendo ali, o Pai Zé Pedro passou que é assim, ao longo dessas encarnações todas, né, que todos nós tivemos, especialmente da Atlântida para cá, né, nós tivemos muitos rasgos em nossa aura, né, a nossa aura, o nosso corpo energético, ele ficou meio que tipo uma coxa de retalhos ali, né? Às vezes nem a coxa de retalho, porque a coxa de retalho ela já está toda montadinha, né? Ficou todo rasgado, todo de fissura, cheio de fissura, né? Então, ao longo desse caminho, para a gente conseguir, digamos, sobreviver e continuar a nossa missão aqui, com a nossa própria energia, a gente foi tentando se recosturar auricamente, né? Ficando tipo uma colcha de retalhos ali, né? Porque a gente tenta reconstruir a nossa aura, muitas vezes em um campo de dor, de desespero, para não ser mais ferido. Então aquilo ali vai ficando meio esquisito, né? Então o nosso sistema energético como um todo, a nossa aura como um todo, ele tá, digamos que danificado, né? Estamos auricamente machucados, o que possibilita também a ação, muitas vezes, né, de parasitas astrais, de implantes e essas coisas todas que a gente sabe por aí, né? E se você não mantém a tua vibração elevada, né, o que a gente sabe que é difícil nessa realidade física aqui, isso vai ficando cada vez mais complicadinho, essa restauração áurica. Então, o trabalho que está sendo realizado pela Virgem,
em comunhão com o arcanjo Gabriel e com o arcanjo Rafael, é a purificação da aura. Em outras palavras, também a troca da aura. É como se tirasse, não, essa coxa de retalho aqui já deu. Gratidão, dobra, guarda, no acástico, como memória de grande aprendizado, né? Ali como grandes lições aprendidas, mas está na hora desta nova. Estende uma nova. Então, o trabalho que está sendo feito é esse. Né? É a mudança, é a reestruturação completa da aura, né? Refazendo não só essa questão áurica, mas a áurica geral, né? Mas a questão energética de todos os órgãos do corpo humano. Né? A gente está passando por um processo de restauração orgânica também, da aura de cada órgão, né? Da alma de cada órgão que tem, né? Ali o fígado tem uma alma, o coração tem uma alma, imantado por uma aura, o baço tem uma aura, tudo do nosso sistema, né? Tem uma alma barra aura junto ali. Então é todo um conjunto que está sendo reorganizado ali, que vocês estão fazendo, que a Mãe Maria tá fazendo de um modo geral, junto com o Gabriel e com o Rafael. Que lindo. Tem uma pergunta aqui que colocaram: qual que é a relação da mãe do Comando Mariano com o Centro Intraterreno de Lis? Ela é também tipo uma coordenadora lá. Ó, tudo que diz respeito a Sagrado Feminino, ela tá à frente. Ela é a coordenadora, tá? A mãe, a Virgem Maria, ela é a representação máxima de Shekinah, né? Digamos, mais próxima de nós, tá? A Virgem Maria, ela é como se fosse, não, ela é um raio de Shekinah ali, né? Obviamente, mas ela é tipo, sabe Jesus? Que a gente tem, nossa, Jesus é o mais próximo que a gente tem da fonte primordial ali, né? Da própria Shekinah também. Então, Jesus, o aspecto masculino, Mãe Maria, o aspecto feminino, né? Então, a Virgem Maria, ela é o aspecto feminino mais palpável que nós tivemos da fonte, né? Aspecto feminino. A gente pôde realmente tocar, a gente pôde realmente ver. Por isso que as forças não positivas das trevas, eles, como eu já falei em alguma outra aula, se eu não me engano, quando você fala de Deus, de deusa para eles zombam da sua cara, né? Geralmente, eles não ligam, porque eles não sabem quem é Deus ou deusa. Mas quando você fala de Jesus ou da Virgem Maria, eles sabem quem é, porque eles estiveram aqui. Então não é algo abstrato, não é algo inalcançável, não é algo que não foi materializado. O aspecto masculino, né, a perfeição da fonte, aspecto masculino materializada como Jesus, o aspecto feminino da fonte materializada como a Virgem Maria, tá ali. Aí tem as suas ramificações, né? Aí a gente vai para Isis, a gente vai para Maria Madalena, a gente vai para Kuan Yin, né? A gente vai para Buda, a gente vai para Francisco de Assis, né? A gente vai para tantos outros mestres que estiveram e que fazem parte de todo esse sistema que assiste a Terra hoje. Perfeito. Aqui a ligação das filhas de Maria na Igreja Católica, elas têm conexão com o Comando Mariano? Sim, sim. Também tem, né? A conexão de Não, Madalena. não com um potencial tão grande quanto outras egrégoras, porque a energia ainda da Igreja Católica abafa muito e dificulta a descida dos projetores lá dentro. Por quê? Bom, a gente já sabe mais ou menos por quê. Sim. Madalena trabalha com Mãe Maria? Óbvio, todas elas fazem parte da corte da mãe.